mulher naqueles dias ficasse velha, tinha que ter um marido ou um filho por ela, senão não tinha ninguém por ela. Não. É Deus, aleluia. Tamar já era velha, Aleluia. já estava velha. A justiça foi feita para Tamar, a vergonha caiu para Judá. E do filho de Tamar, nós vamos ver que veio a descendência até chegar, a Bíblia vai dizer aqui em Boaz, mas nós conhecemos a história como Boaz. Os irmãos conhecem a história de Ruth. Outra mulher que para o homem comum que lia a história, ela é tida como injustiçada. Porque Ruth, ela era uma mulher moabita. E Deus, ele traça a história de uma forma tão maravilhosa, porque primeiro Deus proibiu o povo de Judá, o povo de Israel, foi proibido de se unir com as mulheres moabitas. Não podia unir, irmãos. Só que no livro de Juízes, a história de Ruth acontece durante o livro de Juízes, embora tenha o livro de Ruth, que é onde nós conhecemos essa história. Vai dizer que teve fome em Israel, pastor. E vocês que são agricultores, que trabalham na agricultura, sabem que quando não dá, a fome vem. Quando a colheita não vem, não tem jeito. E lá se vivia de colheita. E a palavra de Deus vai dizer que um homem pegou a sua família e foi-se embora para as terras de Moabe. Só que ele morava em Belém, que era chamada Terra do Pão. Mas ele não quis esperar a providência. Ele preferiu ir para a terra onde era proibido ele ir. Mas Deus tem seus planos. Através daquele homem que pegou a sua família e foi para a terra onde não era para ele ir, desobedecendo a Deus, Deus salvou uma mulher chamada Ruth. E o problema dessa mulher é que ela era descendente de Ló, irmãos. Ela era moabita. E os moabitas, para quem não sabe, irmãos, era descendente de Ló, não com sua mulher, mas com suas filhas. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando Deus se indignou com Sodoma e Gomorra, ele enviou seus anjos, desceu fogo do céu, continuou Sodoma e Gomorra, mas antes Deus teve misericórdia de Ló e sua família. Mas a mulher de Ló ficou apegada às coisas desse mundo e não quis se salvar, irmãos. Ela ficou apegada, meu pastor, ela não quis largar as coisas desse mundo. Deus estava dando a salvação para ela, mas ela escolheu as coisas do mundo e virou uma estátua de sal. E a palavra de Deus vai dizer que Ló com suas filhas sobem para um monte muito alto. E lá eles perdem a noção de humanidade. Eles pensam que tudo acabou. Eles pensam que já não havia mais homens na terra, era só eles. E as filhas de Ló, a palavra de Deus vai dizer, e aqui fica uma coisa também, irmãos, como eu disse agora há pouco, porque o homem nunca tem culpa. O homem nunca tem culpa. Pensa no como que é a história. Sempre são as mulheres que têm culpa, meu pastor. A palavra de Deus vai dizer que as filhas de Ló envenenaram eles e ficaram com ele. É porque o problema é sempre das mulheres, o problema nunca é do homem. O homem não sabe que está ficando com as filhas. O homem está ciente o suficiente para fazer o que fez, mas não sabe que é sua filha. Mas a culpa é sempre da mulher. E dessa descendência pecaminosa saiu Moabe e Amon, de onde vieram os moabitas e os amonitas, que durante muito tempo foram inimigos do povo de Deus. Durante muito tempo tiveram, vou dizer na palavra que eles falam, tiveram tretas. Em alguns momentos faziam alianças, em outros momentos era guerra. Mas Ruth, ela agora vai se casar com um dos filhos deste homem. E a palavra de Deus vai dizer que o homem morreu, seus filhos morreram. E aquela mulher que ficou viúva falou com Ruth e com a mulher de seu outro filho
Voltem para a terra de vocês, eu vou voltar para a minha terra. Fique lá com seus deuses, com o seu povo. E Ruth falou, não. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Ruth preferiu ser uma filha para sua sogra do que procurar o amor de outros homens. Deus, aleluia. E voltando para o povo de Israel, ela agora vai se casar com Boaz, aonde vai vir a descendência de Davi. Deus ele é especialista em resgatar, irmãos. Resgatando Ruth. Deus não resgatou Ruth. Deus resgatou Ló do seu pecado. Deus resgatou as filhas de Ló do seu pecado. Aleluia, Deus Deus. resgatou a semente pecaminosa do seu pecado, fazendo com que dela viesse o rei Davi. E que nós vamos ver que mais uma vez, por causa da ganância do homem, da ambição do homem, dos desejos do homem, vai colocar mais uma vez a mulher como obstáculo. Porque é fácil a gente falar, mas a mulher de Urias estava lá no telhado se oferecendo para o rei. Ela sabia que o rei ficava ali perto. É fácil falar isso. Mas pensa você comigo, meu pastor. Sou um rei, uma autoridade máxima, que eu tenho poder para falar, mata ele, mata ela. Toma o que é dele, toma o que é dela. E agora esse rei fala, eu gostei dessa mulher, manda ele chamar ela para mim. É fácil a gente jogar a culpa na mulher, porque a gente sempre joga a culpa na mulher dos erros do homem. Deus. E é bom para mim, meu pastor. E é bom para o senhor, meu pastor. É bom para o senhor, meu presidente. É bom para o senhor, presbítero Benivaldo. É bom para todos nós, presbítero Beto. Nós sabemos que nós nunca devemos culpar as nossas mulheres por nada. A palavra de Deus diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5. E se entregou por ela. Irmãos? E a palavra vai dizer que agora Davi vai mandar matar Urias para ficar com a mulher. De onde vai sair Salomão? Sabe qual é o problema dessa história, irmãos? Seria apenas uma história, daria um filme muito bonito, mas o problema é que daqui veio o sangue de Jesus. Aleluia, Daqui Deus. veio o sangue que nós dizemos, somos lavados e remidos por esse sangue. Aleluia, Deus. E às vezes nós pensamos que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser perfeição, mas a história que trouxe Jesus ao mundo não é uma história de perfeição, é uma história de imperfeição. A história que trouxe Jesus ao mundo é uma história que começa com uma mulher comendo o que não era para comer lá no Éden, dando para o seu marido. É uma história que vai passando por situações de pecado, situações de opressão, situações de escravidão, situações viciosas. E o sangue de Jesus, geneticamente, nós sabemos disso nos dias de hoje. Nós sabemos nos dias de hoje que se o pastor é diabético, e estando ele diabético, não antes, mas estando diabético, gerar um filho, o seu filho vai correr o risco de nascer diabético. Nós conhecemos a genética hoje. Hoje é possível rastrear a genética da família de uma pessoa e ver de onde nasceu aquela família. É possível rastrear qual o nome do sobrenome do irmão? Mendes. É possível falar assim, vamos ver de onde veio a família Mendes. E faz um rastreio genético e descobre até aonde nasceram os Mendes. Então por isso nós sabemos que o sangue de Jesus traz toda a carga de opressão, de pecado, de escravidão, de pessoas